Olá amigos, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Vladimir, da Filial 26, da Drogaria Retiro. E a pedido de muitos colegas no meu privado, hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência da consulta médica, ou seja, como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu de quando eu cheguei lá na Filial 26, eu percebi que a venda de Qualivita estava um pouco baixa. A gente estava tendo muita dificuldade para a gente conseguir a venda, e aí então eu pensei uma forma que, se eu tivesse alguma parceria dos médicos, no caso, essa venda ela poderia aumentar. Então aí eu pensei de como eu conseguiria chegar nos médicos, ou seja, de que mecanismos, de que artifícios eu poderia conseguir chegar. Primeiramente eu pensei numa apresentação, então vocês já se programem para levar ou um tablet ou um notebook, ou seja, para que isso fique mais fácil. Faça uma pesquisa na sua região, ou seja, se existe alguma unidade básica de saúde mais próxima, se existe essas clínicas populares, ou seja, que tem vários especialistas, que isso é muito bom, e outras clínicas particulares também. Se possível você conseguir agendar, eu acho bacana, você vai ver os horários desses médicos, agendem direitinho para que vocês não fiquem esperando, e até porque médico ele tem a vida muito corrida também. Tá? Então, para ele te receber, então ele já tem que estar sabendo, ok? Então, o que eu fiz? Eu criei essa apresentação para poder falar da venda de Qualivita, mas eu não poderia chegar, obviamente, só para falar de Qualivita, porque senão eu acho que ia ficar muito óbvio, Ou seja, que nós estávamos querendo que eles prescrevessem os nossos nutracêuticos. Então, eu fui falar para ele da importância do nosso papel, de como a Drogaria Retiro e os seus colaboradores farmacêuticos desempenham um papel na sua atenção farmacêutica de qualidade, ok? Então, inicialmente, a gente já traz essa notícia para eles de que a Drogaria Retiro ela tem um novo modelo de atenção farmacêutica, E o que seria isso? O atendimento ao cliente, personalizado, a avaliação do farmacêutico na prescrição, ou seja, a importância de nós farmacêuticos estarmos ali no balcão o tempo todo, dando apoio para a nossa equipe de colaboradores, E depois as informações sobre o paciente e a sua farmacoterapia, ou seja, que nós vamos acolher esse paciente deles, que no caso é o nosso cliente, informar para eles essas informações, ou seja, o que o médico prescreveu, por exemplo, dar as orientações da farmacoterapia na dispensação, ou seja, mostrar para o médico que nós somos diferenciais. Esse cliente ele não vai chegar lá somente, pegar os medicamentos e ir embora. A gente vai informar por que ele está levando, o que esse medicamento vai agir, lógico, de uma forma simples, mas que ele compreenda. Se necessário, a gente vai dar as informações verbais e escritas sobre a utilização desse medicamento, isso a gente já faz também, ou seja, escreve na caixa, escreve no papel, orienta a forma correta, tá? E depois o estímulo ao autocuidado, que isso é muito importante. O cliente sair das nossas lojas sabendo qual doença que ele tem, quando que praticamente deve melhorar, como vai melhorar. O médico precisa entender que às vezes na prescrição existem várias formas farmacêuticas, desde um supositório, um creme, um gel, um comprimido, horários diferentes. É aí que a gente consegue mostrar para o médico que é imprescindível o nosso atendimento. Tá? E esse modelo, ele garante que o cliente saia dali com todas as suas dúvidas sanadas. E quais são os benefícios da atenção farmacêutica? É aqui que a gente consegue chamar a atenção do médico, É a maior adesão ao tratamento, um maior conhecimento sobre a doença, um maior controle da doença, um atendimento personalizado, a detecção de efeitos adversos e sugestões para atenuá-los, ou seja, melhorar a qualidade de vida de cada paciente através de resultados definidos na terapia medicamentosa. Isso é muito importante, porque todo mundo fala sobre atenção farmacêutica, mas o que o farmacêutico faz realmente? Então, assim, esses benefícios para o médico e para o paciente são muito bons. E aí a gente traz um outro problema para o médico, ou seja, que ele reflita sobre a sua prática, A gente traz os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, ou seja, da Fiocruz. Quem tiver interesse depois, gente, é um site muito interessante, porque eles trazem todos os casos de intoxicação no Brasil,
E aí tem lá por sexo, idade, região, então é muito interessante. E o que eu achei? Que no ano de 2020, a maioria dos casos de intoxicação no Brasil foi devido ao uso incorreto ou indiscriminado de medicamentos. E ainda eles apontaram as crianças de 1 a 5 anos como as maiores vítimas de intoxicação. O que isso quer dizer? Por que essa intoxicação acontece? A gente sabe que a automedicação é uma prática muito comum no nosso país, certo? Mas aí é mostrar para o médico a importância do farmacêutico, ou seja, para diminuir esses dados estatísticos, ou seja, como profissional, a gente informar sobre a automedicação, sobre o uso racional, né? Ou seja, que às vezes o que é bom para aquela vizinha não é bom para ele. Então, mostrar, porque os médicos precisam entender também que, embora ele explique muito bem no seu consultório, às vezes o cliente chega lá com muitas dúvidas. E é o farmacêutico que vai estar ali para poder sanar e explicar como esse cliente vai fazer a sua terapia medicamentosa com segurança. Ok? Então, assim, esses dados vocês podem perceber lá, o 37%, ou seja, da população do Brasil se intoxicou com medicamentos. E a maioria dessa porcentagem dos 37 foram crianças de 1 a 5 anos. Então, são dados importantes para que eles reflitam sobre a nossa importância. Então, você explicando isso com detalhes para ele, ele já vai começar a ter uma outra visão. Olha, a drogaria realmente tem farmacêuticos que atuam na atenção farmacêutica, se preocupam com a questão de farmacovigilância. Então, assim, são saldos positivos para a gente. Vamos continuando. E aí a gente cai em outro ponto sobre a intercambiabilidade. De 15 médicos que eu entrevistei, apenas 8 sabiam que era intercambiabilidade. Quando a gente fala troca, eles até compreendem melhor. Mas a maioria não conhece a RDC 58. O que eu sugiro para vocês aqui? Que vocês pesquisem sobre a Política Nacional de Medicamentos. Porque é com esse argumento que nós vamos conseguir ter uma discussão saudável sobre a troca de medicamentos com os médicos. Porque, olha, eu conversando com 4 acadêmicos de medicina que vão se formar esse ano, os 4 me confessaram que eles não têm nenhuma aula, ou seja, nenhum professor explicou essa questão, como funciona genérico, similar e referência. Então, alguns professores ainda dizem que alguns genéricos não funcionam ou não têm eficácia comprovada. E é aí que nós entramos. Porque o que a Política Nacional de Medicamento diz? Que o medicamento genérico ele tem que ter de 80% a 100% da concentração, né, total. Então, os médicos eles pegam essa brecha e pensam assim, se o laboratório pode ter a concentração de 80%, eles não vão ter de 100%. Então, eles meio que desconfiam, né, que o genérico não funciona. Mas a gente sabe que isso é mentira. A gente tem vários clientes que fazem tratamento com medicamentos controlados, medicamentos antibióticos e outros, e o tratamento sempre é um sucesso. Depende sempre daquela tríade, né? Paciente certo, medicamento correto, na hora certa. Se o medicamento, ou seja, é eficaz, é porque ele passou por esses testes de quê? De biodisponibilidade, de bioequivalência. Então você vai conversar com o médico sobre isso. Lógico, e deixar claro que a drogaria Retiro, ela tem a ética na prescrição do médico, a gente não troca, a não ser que o paciente queira trocar, ele não tenha condição. E nessas conversas com os médicos, eu percebi o seguinte, que a maioria me confessou que eles prescrevem os medicamentos de acordo com o perfil do cliente, ou seja, eles olham para o cliente e eles veem, se tem condição, eu prescrevo de referência, se não, o genérico. A maioria tem essa visão. Eu fiquei assim até um pouco constrangido de ouvir isso, mas eu também entendi o lado deles. Se eles acreditam que o de referência é melhor, né, estamos ali como profissionais para mostrar para eles que não é bem assim. E a conversa se torna saudável, esclarecedora, e eles acabam tendo uma outra visão. Tá? E aí a gente explica que essa intercambiabilidade, segundo a RDC 58, ela é permitida, e que a drogaria Retiro ela atende o que o cliente quer. E fica tudo muito bem resolvido. Tá? E aí a gente tem esse momento de mostrar que a gente entende da Política Nacional de Medicamentos, ela é muito grande. Então, quem não conseguir ler tudo, leia pelo menos essa parte que fala sobre genéricos, que é muito importante, deixa muito claro que os medicamentos genéricos, eles são de confiança, até porque a gente sabe que quando há uma suspensão de um lote, tem tanto do genérico quanto de medicamentos de referência também, tá bom?
A gente fala um pouco para eles sobre farmacêutica, educação em saúde, que nós somos educadores em saúde, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Ou seja, que nós estamos sempre ligados no uso racional de medicamentos, do acompanhamento farmacoterapêutico, no treinamento de colaboradores, na avaliação de interações medicamentosas e a ética na prescrição médica, ou seja, nós respeitamos, né, a prescrição e que às vezes o médico pode errar também. Por exemplo, eu já peguei prescrição de metronidazol de 300 mg, a gente tem apresentação de 250, de 400, mas às vezes o médico pode estar equivocado. Então, se o farmacêutico está ali, ele vai ligar para o médico, ele vai entender se é um medicamento manipulado ou não. Então é para isso que nós estamos ali, mostrar essa importância também. E também falar que a gente sempre faz ações sociais, né? Ou seja, em datas comemorativas, em datas de dias nacionais da saúde, por exemplo. Tá bom? E aí a gente chega na parte dos nutracêuticos, né? Que é a parte mais importante. Depois que o médico já tem a visão de como nós trabalhamos, de como a empresa se comporta, ou seja, com seu profissional farmacêutico em frente ao balcão, na linha de frente, eles vão se sentir mais seguros para receber essas informações dos nutracêuticos, né? A gente vai explicar que a Qualivita é uma linha extremamente importante, uma linha nova no mercado, com um preço, custo-benefício muito bom e que atende todos os padrões da Anvisa. Não contém açúcar, não contém glúten, ou seja, e que ela tem o produto correto para cada tipo de doença, ou seja, para cada paciente, para cada perfil também, né? Então, quando vocês visitarem as especialidades, vocês também já podem se atentar. Se eu vou numa dermatologista, eu vou levar o quê? Colágenos, né? Qualivita Hair. Se eu vou num proctologista, de repente, ou num urologista, eu vou lá mostrar o texto, né? Se eu vou no clínico geral, se eu vou no geriatra, Qualivita Senior. Então, assim, a gente pode ir também moldando, né, esses nutracêuticos de acordo com a especialidade. Outra dica, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Lucimara, que na época ainda estava, né, responsável. Ela conseguiu algumas amostras para mim. Isso faz toda a diferença. Você vai levar essa amostra para o médico e vai deixar lá com ele. Vai pedir encarecidamente, se possível, que ele tome a Qualivita para ele ver a qualidade. E se conseguir levar outras dos concorrentes só para poder mostrar a tabela nutricional, é interessante também, porque ele vai ver que... Porque a maioria questionou o seguinte: nossa, mas é muito barato. Funciona mesmo? Eu falo exatamente. Os outros concorrentes investem em propaganda, então encarece o produto. Essa é uma marca que já está no mercado já há um tempo, mas aqui na nossa região é a única rede que trabalha. Então, assim, eles vão acabando entendendo esse processo, certo? Então, a gente mostra a linha completa para eles e deixa essas amostras. E aí a conversa vai. Eu destaco 4 suplementos que são importantes, né? Que eles prescrevem mais, que é a vitamina D, o colágeno, o ômega 3, agora o colágeno tipo 2, a questão da vitamina C com zinco. Então, pegar esses gatilhos e explicar para eles, entendeu? Como funciona, como o médico pode adicionar isso na terapia. E eu vou falar, eles ficam muito satisfeitos, tá? E para a gente finalizar, a gente começa a falar sobre de um outro serviço que tem crescido, né, na nossa rede, que é o Retiro Assiste. Então, a gente mostra que o Retiro Assiste está sempre muito assíduo, ou seja, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Inclusive naquele projeto que a Drogaria Retiro tem, do Minuto Retiro Assiste, que tem vários farmacêuticos contribuindo com orientações em educação e saúde. A gente pode pedir para os médicos consultarem esses vídeos para ver o nosso trabalho. E também depois divulgar as nossas unidades, né? Mostrar os serviços que são oferecidos, né? As nossas unidades, ou seja, as novidades que estão chegando agora, né? Que é a avaliação de perfil lipídico, colesterol, todos os testes rápidos. Porque o médico já fala assim: poxa, mas que rede completa, né? Ele já vai lá, o cliente já é atendido, já faz os testes, já emitem laudo, eles podem retornar para a gente. Então você começa a ter uma parceria com eles. Então eles vão ver que a rede está completa, né? Inclusive chegando até o médico para mostrar todo esse trabalho de educação e saúde para adesão do tratamento desses pacientes dele. Tá bom, gente? Aqui eu quis dar só uma ideia para que vocês consigam fazer um bom trabalho, colher bons frutos. E é isso, acreditar no nosso potencial,
Qualquer sugestão, qualquer dúvida, isso só foi um tutorial só para vocês entenderem como eu pensei para a gente conseguir chegar no médico e esclarecer e sair dali das clínicas deles parceiros, tá bom? Um abraço para vocês, qualquer dúvida vocês podem deixar lá no meu privado, tá bom? Um abraço.